tive um acidente em 90 e lá na ponte do Gilberto Salomão, o nosso carro ele foi empurrado por um outro carro. E aí a pessoa, ao invés de pisar, eu e minha colega, eu estava no banco de carona e ela, ao invés dela pisar no freio, se ela tivesse pisado no freio, nós tínhamos caído dentro do lago. Ela pisou no acelerador, e então a gente foi batendo em tudo que achou e a gente parou debaixo do caminhão. Aí o meu óculos, que eu gostei de óculos de sol, sempre gostei de andar muito assim, combinada e tal, essas coisas, e o óculos de sol quebrou. E aí entrou muito caco de vidro dentro dos meus olhos. E esse olho direito, um mês depois do acidente, eu já não via mais nada. E aí eu fui perdendo aos poucos do esquerdo. Sou deficiente visual de nascença, tá? Quando eu nasci eu não enxergava nada. Aí com 15 dias eu fiz uma cirurgia, consegui recuperar 15% da visão. Mais de uma cirurgia, na verdade. Aí aos 26 anos eu comecei a perder por causa do catarata. Aos 25 anos, mais ou menos. E agora eu tô perdendo tudo, hoje em dia não enxergo mais nada, porque a gente vejo vulto, né? Vulto assim, claridade. E devo perder toda a visão por causa do diabetes também. Há 20 anos eu vivi com diabetes. É uma doença que para os médicos é incurável. Eu tive o privilégio, uma grande oportunidade de fazer um transplante. Hoje, graças a Deus, eu estou curado. Mas a diabetes afetou uma visão minha. Eu vejo vultos totalmente, dá para ter uma certa percepção de 3 cores apenas, rosa, amarelo e laranja. E a outra visão eu perdi ela total. Até os 23 anos de idade eu enxerguei. E eu fotografei, a princípio, enquanto eu enxergava, eu fotografei. E depois que eu perdi a visão, eu não tinha assim uma perspectiva de poder fazer isso, né? Fotografar. Então, o Sidraque e o Edmar vieram e fizeram a proposta, né, de nos ensinar a fotografar. Então eu senti assim um grande prazer, né, em poder executar aquilo que eu não tinha mais perspectiva de fazer, né. A ideia surgiu através que já existem outros projetos de fotografias para cegos por aí no Brasil. Eu estava conversando com o meu sócio nessa fotografia, Edmar, que era possível a gente criar algumas técnicas para ensinar os filhos aqui da biblioteca Dorina Noil algumas técnicas de fotografia. E aí nós descobrimos que tem até um dizer interessante, que a gente começa fazendo o que pode, né? Depois o necessário, e depois isso vai... Daqui uns dias a gente está fazendo o impossível, né? E eu percebi isso aqui com os meninos. Minha sensação única, né? Você fotografar profissionalmente, que é uma fotografia profissional, do que ser uma amadora, né? Porque a foto é muito importante, uma coisa super legal. Você tirar uma foto, você ter aquela imagem guardada. Conforme o ensinamento, né, que o Sidraque e o Edmar passou para mim, né? Então hoje eu posso fazer a fotografar, né? Por quê? Porque ele me instruiu como, né, localizar bem a máquina, né, procurar uma posição. Eu vou lá no local, identifico o objeto com a mão, né, e então eu me coloco na posição exata e fotografo, e segundo eles as fotografias têm saído perfeitas, boas. Eu pego a câmera, já coloco se está muito claro, né? Se a luz tá boa, eu uso como é que eu chamo? É como se fosse o filtro, né? Que é o zoom da máquina. Eu trago para, acho que é zoom, para 200, e aí
aí eu fotografei lá fora agora cedo. Então assim, você já bota a máquina conforme a luz, então você vai ajustando. E aí você tem uma técnica que você bota a máquina no rosto e aí você não pode deixar a foto ficar tremida, então você alinha, enquadra direitinho e você vai e fotografa, né? Então assim, você tem que tocar o objeto. Se eu quisesse fotografar agora esse livro aqui, essa prateleira, eu ia tocar na prateleira e eu ia mirar o livro que eu queria fotografar e eu ia focar. E aí eu tirava foto. Quando nós começamos a dar o curso, na primeira aula, foi uma aula extremamente filosófica, né, Silvio Francisco? Nesse momento nós descobrimos que a gente não estava ensinando nada, a gente estava aprendendo com eles, ao contrário, essa questão do olhar, da apuração do olhar, da percepção mais apurada. Então, aos poucos nós vimos assim, a transformação, não sabia nem pegar numa câmera fotográfica e hoje no decorrer do curso a gente percebe essa evolução fantástica de todos. Eu acho assim, o projeto é até relevante, né? É um pouco complicado, porque fotografia tem muito a ver com a visão, né? Totalmente com a visão. Eu não sei como que eles conseguem, mas é muito interessante. Para mim é novidade, né? É muito importante, porque eu nunca vi. Realmente é o futuro, né? Eu não sei nem como explicar, mas eu estou muito impressionada de um deficiente visual filmar, né? Fotografar. O primeiro momento, o que me deixa impressionado aqui é a alegria das pessoas que estão participando. Todos que estão fotografando, eles sem visão, mas com uma alegria incrível e fazendo umas fotos muito legais, umas fotos no estilo que eu gosto de fazer, que é com um ângulo diferenciado, com uma posição diferenciada, com um horizonte diferente. Eu acho super legal, eu acho legal sair do tradicional, sabe? Na hora de produzir imagem. Claro que você tem que saber da técnica para poder quebrá-la, né? Mas eu fiquei impressionado. Tem umas imagens aqui que são muito legais. Eu lembro muito o meu próprio estilo de fotografia. Eu acredito que todos nós somos fotógrafos. Eu acho que fotografia é observação. E eu acho que os outros sentidos deles que estão alertas, né, para fazer essa percepção de espaço, né? Acho que o que eles observam mesmo é o espaço onde eles estão. Eu acho diferente, né? Um projeto que eu nunca tinha nem ouvido falar dele, nunca vi nada a esse respeito. Sempre que a gente vê alguma coisa sobre deficiente visual, você vê o braille atrelado, né? Você vê literatura atrelada. Agora, uma oficina prática de fotografia, primeira vez na vida. Acredito que é um exercício, é uma forma interessante de superação, mas fotografia mesmo, não. Esse fator da limitação da falta de visão, acho que ele desaparece quando o grupo se junta e o grupo ganha força. Aqui em Brasília eu nunca tinha visto um projeto desse trabalhar especificamente com incentivo dessas pessoas, uma espécie de oficina de fotografia para pessoas que têm deficiência visual. Mas acho que o inédito da história é esse fato está sendo estudado, né? Ele não ser só uma oficina, tem um trabalho de uma análise por trás para tentar, enfim, não sei qual é o objeto da análise, mas é interessante que se faça algumas ponderações sobre a experiência do começo, meio e fim, né? Como que começa, qual é o aprendizado dele ao longo da oficina e quais são os resultados desse processo no final da oficina. Acho que esse que é um diferencial.
verdade, eu nunca vi nenhum deficiente visual tirar uma fotografia. Aliás, essa sua pergunta é até um pouco diferente para mim, porque eu, por exemplo, quando fiz fotojornalismo na faculdade e tal, eu já fiz fotos de pessoas que sofrem desse tipo de deficiência também, né? E já peguei personagens na rodoviária e tal, da minha família até. Mas assim, pessoas que têm a deficiência, tirar a foto pra mim é uma coisa surpreendente. Eu nem sabia que isso seria possível até, de verdade. Essas habilidades, essas ações, elas têm, querendo ou não, uma questão assim de autonomia. Se você é capaz de perceber o meio, de registrar aquele meio e de oferecer através de uma foto uma informação daquele meio, né, você é capaz de estar inserido, de se comunicar, né? E querendo ou não, a gente se comunica de várias formas, né? Então você tem uma habilidade sensitiva, que no caso é a deficiência visual, ou a surdez, ou a fala. Então, uma habilidade sensitiva que te limite a função de convivência e você consegue superar dessa mensagem de uma outra forma, né? E aonde tem o reconhecimento do outro é a maior valorização da vida. A informação do outro, ela é de maior importância nesse contexto, né? Por quê? Porque todo o nosso desenvolvimento, ele é a partir da interação do outro. Então, se eu tiro uma foto e mostro, olha só isso que eu fiz, o outro fala assim, nossa, que legal, eu sou totalmente aceito, reconhecido, valorizado e impulsionado por uma nova ação. A fotografia é reconhecida, porque a fotografia, somente pela fotografia, ela diz pouco, né? A mesma coisa assim, a gente faz uma coisa sem a troca com o outro, aquela ação, ela tem pouco a dizer. Então, essa fotografia, onde tem aqui, que ele vai levar para casa e vai ter exposição, que ele vai levar as pessoas da casa dele para ver o que ele foi capaz de produzir, isso é muito bom. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Quando nós ficamos deficientes visuais, nós temos essa cegueira total, viver novamente, é uma reviravolta de 360 graus mesmo. Nós temos que mudar toda a nossa estratégia de vida para viver uma outra vida. Nós temos que reaprender a conviver com essa limitação que nós temos. Mas eu sou muito otimista e digo para as pessoas sim, que é difícil, mas nós temos que superar essa limitação que nós temos com as nossas habilidades que Deus tem nos dado e nós temos adquirido também por causa da cegueira. Difícil hoje vai ser deficiente. Difícil é você não conviver com a sua deficiência. A aceitação ela é muito importante, porque quando nós nos aceitamos, aí as outras pessoas também nos aceitam. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível. Então, saia de casa, procure uma escola, vá estudar, vá ter a sua parte de lazer, porque a vida continua e ela é muito prazerosa, fazendo o que a gente gosta. Na solidão é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver toda pedra no caminho.